Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a aula de número 60 da série Enem por Questões com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem do ano passado, tá? Que trata de geometria analítica. É uma questão que exige da gente o conhecimento em gráficos, tá? A interpretação dos gráficos e fazer alguns cálculos aqui geométricos no gráfico. Então, ela se classifica como geometria analítica por conta disso. A gente tem figuras geométricas em um gráfico. Então, vamos dar uma lida nela e entender o que ela quer para a gente fazer. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares em que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses pontos aqui no gráfico, ponto 1, 2, 3, 4, 5, são localizações de alguns bares. E sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P. Então, QRS são compatíveis com o P. E que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5. Ok, pessoal, vamos colocar essas informações aqui. Ó. O raio do P é de 3 km. Então, o P é 3 km. O raio do Q, então, o Q, respectivamente, 3. Então, Q é 3 km também. O usuário R, né, tem 2 km. E o usuário S tem 5 km. Aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um esboço desses raios de abrangência aqui, desses três usuários que a gente conhece a posição aqui, ó, do usuário Q, do R e do S. A gente consegue fazer um esboço desses raios de abrangência. Vamos fazer isso. Bom, o usuário Q, ele tem um raio de 3. Então, ele está centrado aqui. 3 quilômetros nas direções horizontal e vertical dão aqui no ponto 5 e aqui no ponto R. E, bom, ele... Obviamente, isso daqui se trata de um círculo de raio 3. Então, a gente pode esboçar esse raio aqui nessa curva, essa circunferência que corresponde ao raio de abrangência de Q. Só que aqui a gente tem um pequeno problema, que é o seguinte. A gente não sabe, no olho, dizer se o raio de abrangência de Q inclui aqui esse terceiro ponto ou não, o terceiro bar, né? O bar 3, que é o terceiro ponto. Porque a gente não sabe essa curvatura aqui. No olho é meio difícil de fazer, né? Então, o que a gente pode fazer para descobrir isso daqui? Ó, a gente pode pensar em calcular essa distância aqui, ó, do Q até o ponto 3. Como é que a gente calcula essa distância? Ora, simplesmente olhando para esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, em que um dos vértices é o ponto 3, esse outro vértice é o ponto Q. Essa medida aqui, esse cateto, a gente sabe que mede 2, né, que vai de 5 até 7. A gente olhar aqui.
E essa medida aqui também mede 2, ó, porque ela vai de 3 até 5. Então, com isso, a gente consegue descobrir qual que é essa distância aqui, né? Que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, fazendo um teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 2 ao quadrado é 4, então eu fico com 4 mais 4 é igual a x quadrado. 4 mais 4 é 8. 8 é igual a x quadrado. Então, o meu x vai ser a raiz de 8. E a gente pensa, a raiz de 8, ela é um número que está entre o 2, então a raiz de 8 com certeza é maior que 2, mas ela também com certeza é menor que 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9, então a raiz de 9 é 3, então a raiz de 8 é um pouco menor do que 3. Então, esse ponto 3 aqui, ele não, com certeza, ele não pertence ao raio de abrangência do Q. Tranquilo? Então é assim que a gente descobre se aquele ponto pertence ou não. No olho não dá para ter certeza. Vamos colocar agora então o raio de abrangência de R. Então R ele tem um raio de abrangência de 2 km. Então a partir do R aqui, eu vou traçar um raio de abrangência de 2. Então isso aqui é tudo esboço, tá, pessoal? Esses círculos meus estão ridículos, estão horríveis, mas finge que é redondo. Então o raio aqui, né, ao redor de R, você tem 2 km de abrangência. De novo, a gente pode afirmar com certeza que o 1 pertence a esse raio de abrangência, só que tanto o 3 quanto o 4, a gente com certeza também sabe que eles não pertencem, porque esse ponto aqui pertence. Se esse ponto aqui pertence e eu tenho uma circunferência aqui, ó, então ela não pode passar por esse ponto aqui e nem por esse. Então a gente já pode excluir ele. Se a gente quiser fazer a conta, calcular essa distância do ponto 4 até o ponto R, podemos fazer, mas não é necessário. Pelo desenho dá para ver. Nesse caso dá para confiar no desenho sim. E o de S é 5 km. Então 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter um raio bem grande aqui, né? Então o raio de S é bem abrangente, abrange todo mundo, aparentemente. Bom, o que importa é o seguinte: o único ponto que está nos 3 raios de abrangência ao mesmo tempo é o ponto 1. Então, o ponto 1 está no raio de abrangência de Q, ele está no raio de abrangência do R e ele está no raio de abrangência do S. Então, se eu colocar o meu usuário P aqui nesse ponto, ele vai conseguir dar um match lá com os três pontos, o Q, o R e o S, os outros 3 usuários. Tá? Para você conferir, se você quiser conferir, você pode fazer aqui o raio dele sendo 3. Né? A gente sabe que o raio de ação do P aqui é 3. Aí você vê, o P em relação ao R, com certeza, ele está numa distância possível. Ao S também, é a conta. Então, você tem uma circunferência mais ou menos aqui. Ó. Esse é o raio de abrangência do ponto P. Então, abrange todos os 3 pontos, o Q, o R e o S, só para conferir. Mas, só fazendo esses 3 aqui, o Q, o R e o S, já dava para descobrir que se trata do ponto P. Então, beleza, pessoal? Aqui você tinha uma questão que envolvia tanto um gráfico quanto geometria plana, mas que não precisava, na verdade, se você pensar bem, não precisava nem a gente fazer esse teorema de Pitágoras aqui, não. É uma forma da gente calcular a distância entre pontos num gráfico, e isso cai bastante na geometria analítica, mas nessa questão nem era necessário. Tranquilo? Então, se trata do ponto 1, do bar número 1. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!